Meus irmãos, eu gostaria de, nesta manhã, conversar um pouco com vocês sobre um assunto que hoje é um assunto tenso, é um assunto complexo, é um assunto onde não tem existido unanimidade entre pastores, onde até certo constrangimento da parte de alguns em tocar no assunto, outros exageram ao tratar do assunto, e por isso é necessário nós termos um balizamento claro, seguro na Escritura, para não ficarmos à mercê das ondas que vêm e que vão. Eu queria conversar um pouco com vocês então sobre a questão se os dízimos são ainda para hoje. Eu escrevi, juntamente com o pastor Arival, um livro que saiu recentemente, Dízimos e Ofertas são para hoje, e Deus me inclinou a escrever esse livro por uma razão simples. Todas as vezes que eu postava algo nas redes sociais sobre dízimo, chovia de críticas as mais ácidas, e de herege a explorador dos fiéis, acontecia. Palavras assim, bem fortes. Eu gosto muito do senhor, mas nesse ponto o senhor não é bíblico. Acho que o senhor ensina a Bíblia, mas o senhor se desviou da palavra, nesse ponto. Então hoje, quando você diz que você é dizimista, e que você crê nessa verdade bíblica, e que você ensina essa verdade bíblica, para alguns você é um herege, para alguns você é um apóstata, para alguns você é um explorador, e nós não queremos ir 1 centímetro além da Escritura, e não queremos ficar 1 centímetro aquém da Escritura. Por isso eu queria tratar esse assunto hoje com vocês aqui. Eu não vou ler um texto específico, porque não é meu propósito expor um texto da Bíblia, mas tratar do tema do assunto. Eu queria começar, esse livro eu escrevi sobre dízimos com 3 capítulos, depois o pastor Arival escreve 3 sobre ofertas, e nos 3 capítulos que eu escrevi, o primeiro capítulo eu trato dos desvios, dos excessos, dos posicionamentos de exploração, que tem, de certa forma, fortalecido essa posição de oposição. Porque quando você encontra um líder religioso extremado, ensinando aquilo que não está na palavra, ou usando de artifícios psicológicos, de técnicas de comunicação, ou de pressão emocional, ou afastando-se do ensino bíblico, quem não é cristão bota todos nós no mesmo balaio, rotula todo mundo. E se existe um discurso que o homem quer ouvir, é esse: você está desobrigado hoje de ser um dizimista, porque dinheiro é algo muito sensível. A única entidade que Jesus tratou de Senhor na Bíblia foi o dinheiro. Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou César de Senhor, Jesus não chamou o mundo de Senhor, mas Ele chamou o dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas. E o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. É por isso que Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E, portanto, há muitas críticas, inclusive de gente da mais alta categoria teológica no Brasil, contra o dízimo. Há teses de doutorados contra o dízimo. Há pastores conceituadíssimos de igrejas históricas contra o dízimo. O que vamos fazer? Então, primeiramente, vamos levantar aquilo que eu chamaria de os desvios.
Primeira coisa que eu quero destacar é a manipulação para arrecadar dinheiro. Eu rodo por aí, para esse Brasil afora, já preguei em mais de 1.500 igrejas, e em alguns lugares eu tomo verdadeiros sustos, quando eu percebo que a parte mais elaborada do culto é a hora do levantamento de ofertas e dízimos. Onde você nota claramente que a intenção daquele pastor ou daquele pregador é arrancar o último centavo que o cara tem no bolso. E ele usa de artifícios para que ele alcance esse propósito. E fica claro que o sucesso daquele culto é medido pela quantidade de dinheiro arrecadado naquele culto. Quando um culto público se transforma num instrumento, não de adoração a Deus, mas de arrecadação de dinheiro, perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Nós não podemos entrar por esse caminho. Eu estava escutando um cidadão certa feita, num programa de televisão, e ele estava expondo sobre Gênesis 22, uma exposição até bonita, do sacrifício de Abraão, de entregar Isaac. E eu acompanhando assim, agradando do que ele estava expondo. Quando ele chega na conclusão, ele disse o seguinte: bom, Abraão sacrificou o seu Isaac, você tem que sacrificar o seu Isaac. Então, você tem um carro, dê o carro para a igreja. Você tem um apartamento, passa o apartamento para o nome da igreja. Você tem o dinheiro na poupança, transfira o dinheiro da poupança para a igreja. Bom, aí ele matou o texto, né? Ele torceu o texto. Aí você percebe que toda a pregação que ele fez não tinha uma intenção de edificar o povo, de instruir o povo, mas tinha uma intenção de induzir o povo ao erro. Esse tipo de prática leva as pessoas a se oporem ao dízimo, porque pensam que todos vão ser igual àquele cidadão que estava induzindo o povo àquele erro. Segunda coisa, é a ideia da oferta como barganha. Nós podemos fazer uma coisa errada com motivação errada. Nós podemos fazer uma coisa errada com motivação certa. Nós podemos fazer uma coisa certa com motivação errada. E nós podemos fazer uma coisa certa com motivação certa. Por exemplo, existe a lei da semeadura, não existe? Quem semeia pouco, colherá. Está na Bíblia isso. Mas se eu chego para a minha congregação e digo assim: você tem que dar tanto, porque se você der tanto, você vai receber tanto mais. E essa for a motivação, virou barganha. Então a minha motivação em ser fiel a Deus não é porque eu quero glorificar a Deus, não é porque eu quero que o reino de Deus avance, mas eu quero mais. Então, como eu sou uma pessoa que ama o dinheiro, e se eu vou dar 10 e vou receber 100, então esse é um bom negócio. Isso é um bom negócio, é um investimento na Bolsa Celestial, sucesso garantido. Você está fazendo a coisa certa, mas a sua motivação não está boa. Virou negócio. E isso nós não podemos fazer. Temos que fazer a coisa certa, com motivação certa. Você não entrega o dízimo prioritariamente para ter mais, porque se você está fazendo isso, você está amando é o dinheiro, você está amando é o lucro. Seu projeto aí não é amar a Deus e glorificar a Deus e ver a obra de Deus avançar. Então, esse negócio de barganha com Deus, você vai dar tanto, e se você der tanto, você vai receber tanto mais, e aí induz o camarada o seguinte: você quer ficar rico, você quer crescer, você quer ter mais coisa, faça isso. A motivação não está boa, mesmo fazendo a coisa certa. Terceira coisa que eu acho que tem visto por aí afora: falta de transparência no trato com o dinheiro arrecadado. Vocês conhecem hoje igrejas que são empresas, onde o patrimônio é do pastor, onde tudo que entra é do pastor,
onde o que entra, ninguém sabe quanto entrou e nem para onde foi. Esse tipo de prática, nós não podemos concordar. Não está de acordo com a Escritura. Nós precisamos lidar com o dinheiro com muito cuidado, porque nós precisamos manter intacta a credibilidade do ministério, a integridade das motivações. Quer um exemplo? Quando o apóstolo Paulo faz aquele levantamento de ofertas para as igrejas da Judéia, e ele faz isso durante um bom tempo, e ele recolhe um dinheiro considerável, porque até o rei ficou interessado no dinheiro arrecadado, lá em Cesareia. Mas, ao levantar os recursos, Paulo nomeia, há uma nomeação de uma equipe, de um time para levar o dinheiro. Paulo podia levar sozinho, mas ele faz questão de não levar. Por quê? Para manter integridade. Não lide com o dinheiro sozinho. Ainda que você seja íntegro, você tem que evitar a aparência do mal. Aparência do mal. Então, é preciso ter transparência. Quanto entrou, para onde foi, o que foi feito com esse dinheiro. Qualquer pessoa, nós não fazemos isso, eu conheço o nosso sistema, mas eu acho que você deve ter a mesma prática. Se uma membro da igreja precisar chegar na tesouraria da igreja, eu gostaria de saber como é que está. Nós temos condições de dar relatório de cada centavo que entrou e para onde o dinheiro foi. Integridade. Quarta coisa que eu tenho visto é o problema, infelizmente hoje, do desengavetamento das indulgências com novas roupagens. É triste isso, mas está na mídia, todo dia, toda hora. Então, nós estamos voltando ao período do misticismo. Se vendia uma lasca da cruz de Cristo, lá na Idade Média. E alguém já fez um cálculo que se juntar todas as lascas da cruz de Cristo que foram vendidas, dava para construir a Arca de Noé. A multiplicação da madeira. Então, hoje as pessoas estão vendindo rosa ungida, lenço ungido, toalha suada, e por aí afora. Até tijolo para construir a Nova Jerusalém já estão vendendo. Esse tipo de prática é que gera, de certa forma, essa resistência, essa oposição, porque botam todos na mesma fila. Nós não podemos entrar por esse caminho. Bom, o que eu tenho notado ainda é a questão da armadilha que se usa para pegar o dinheiro das pessoas, do medo, da culpa e da ganância. Se você não entregar, Deus amaldiçoa a sua vida. Se você não entregar, você vai estar debaixo de maldição. Você não entregar, você vai ficar pobre. Você vai para o inferno, ou você vai ficar capengando na vida. E não obstante, a desobediência traz grave risco mesmo. Nós não precisamos usar truques de ameaças dessa forma, de pressão psicológica, para levar a pessoa à obediência. Nós podemos e devemos ensinar a Bíblia. Nem mais, nem menos. Nem adocicando a mensagem, nem exagerando a mensagem. Restringindo-nos ao ensino bíblico. Tenho visto hoje igrejas chamadas empresas, onde o púlpito é um balcão, onde o evangelho, às vezes até diluído, é um produto, onde os crentes são consumidores, onde o templo é uma praça de negócios, onde o vetor que move tudo é o lucro. Para fechar, o que eu tenho visto por aí é o problema hoje do mercadejamento da palavra.
é tratar pregadores e cantores como astros de cinema. É a tietagem evangélica. Isso é um pecado grave, e nós não podemos entrar por esse caminho. É o cachê que o cara cobra para pregar ou para cantar. E eu penso que todos vocês imaginam da mesma forma. Nós devemos aprender a ser generosos. Mas eu entendo uma coisa: se você convida um pregador e ele exige, eu vou, mas eu recebo, cobro tanto para pregar, na minha opinião, ainda que você tivesse o propósito de dar uma oferta maior, você deve desconvidar essa pessoa. A motivação não está boa. Nós não podemos fazer do evangelho um comércio. Deixa eu lhe dar um exemplo assim engraçado de uma experiência que eu tive. Eu estava pregando nos Estados Unidos, numa igreja de um colega meu lá de Vitória. E ele é uma pessoa muito espirituosa, muito engraçada, e ele convidou um da época dos estrelas da música gospel para ir lá. Aí ele ligou para o cidadão aqui no Brasil e disse: meu irmão, gostei tanto que você viesse participar conosco de uma programação especial da igreja, e etc, etc, etc. E o irmão respondeu: aleluia, eu vou com o maior prazer. Com um detalhe: primeiro, eu quero 2 passagens de primeira classe. Segundo, eu quero que você me bote no hotel 5 estrelas. Terceiro, eu quero um carro de luxo no aeroporto à minha disposição. Quarto, eu quero que você deposite antecipadamente $10.000. Quinto, eu quero que você tenha o compromisso de vender tantos CDs. Aí o pastor disse assim para ele: irmão, eu estou encrencado para atender você. Primeiro, porque não tem hotel 5 estrelas na minha cidade. Eu sou pastor de uma cidadezinha do interior aqui, próximo à grande cidade, mas não tem hotel 5 estrelas na minha cidade. Segundo, que eu não tenho um carro de luxo para te deixar no aeroporto à sua disposição. Terceiro, que eu não tenho $10.000 para botar na sua conta agora. E quarto, porque eu já perdi a vontade de te convidar. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que nós não devemos ser generosos e honrar as pessoas que nós convidamos. O que eu estou dizendo é que isso não pode virar um comércio. A motivação não pode ser financeira. E nós temos que vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Motivação certa. Bom, quais são hoje as principais críticas que se fazem à prática contemporânea do dízimo? Primeira crítica: o dízimo é da lei cerimonial. A lei cerimonial foi abolida por Cristo. Logo, eu estou desobrigado de ser dizimista. Como é que nós vamos responder uma crítica dessa? Primeira coisa, o dízimo não é apenas da lei cerimonial, até porque ele não é da lei cerimonial, ele foi instituído por Deus muito antes da lei ser dada. O primeiro registro claro de dízimo na Bíblia é Abraão. 430 anos antes da lei ser dada. Então ele não pode ser o pacote da lei cerimonial. O dízimo faz parte da lei, sim, foi incluída na lei. O dízimo está presente também nos livros históricos, não apenas no Pentateuco. O dízimo está presente nos livros poéticos. O dízimo está presente nos livros proféticos. O dízimo está presente nos evangelhos. O dízimo está presente nas epístolas. O dízimo está presente em toda a Bíblia. Aí a pessoa entra com outro argumento. Bom, esse argumento não vale, dizem os críticos, porque também a circuncisão existiu antes da lei, fez parte da lei.
E hoje nós não circuncidamos mais as crianças com 8 anos de idade. Então o argumento de que o dízimo era antes da lei não vale, dizem os críticos. Como é que você responde uma situação dessa? É verdade, a circuncisão é anterior à lei. A circuncisão fez parte da lei. E é verdade que hoje nós não mais praticamos a circuncisão. Por que não? Porque assim como a Páscoa foi substituída pela ceia, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Mas me mostre na Bíblia onde algo substituiu o dízimo. Ao contrário, Jesus ratifica o dízimo. Em Mateus 23, Jesus Cristo diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas coisas, justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, a prática do dízimo. Agora, dizem os críticos, não. O que Jesus está combatendo aí é o problema do farisaísmo e não referendando o dízimo. Mas vamos ler o texto. É claro que Jesus está dizendo aí uma censura, fazendo uma censura aos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, as hortaliças menores. O que Jesus está combatendo aqui é o dízimo? Não. O que Jesus está combatendo aqui é a prática errada dos escribas e fariseus. Que prática errada? Os escribas e fariseus usavam o dízimo como escudo, como amuleto, como salvo-conduto. Sou dizimista? E agora está tudo bem. Eu conheci um cidadão que descreveu o seguinte: Jó não era dizimista, porque se fosse, nem Deus podia tocar na vida dele. O cara é forte. Essa era a ideia dos escribas e fariseus. Sou dizimista? Estou blindado. Sou dizimista? Então o resto é resto. Sou dizimista? Então Deus está obrigado em me abençoar. E Jesus Cristo não combate o dízimo, Jesus combate a prática errada do dízimo. A prática da ostentação. Agora preste atenção comigo. Aqueles que argumentam que eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei e eu não estou mais debaixo da lei, sim da graça, por coerência hermenêutica, também estariam isentos da justiça, da misericórdia e da fé, porque justiça, misericórdia e fé fazem parte da lei. Quem é a pessoa em sã consciência que diz hoje que eu estou isento da justiça, da misericórdia e da fé? Jesus arremata o argumento em Mateus 23, diz o seguinte: devias fazer essas coisas, vocês estão negligenciando o principal da lei, justiça, misericórdia e fé. Mas ao fazer essas coisas, justiça, misericórdia e fé, vocês não estão isentas das outras coisas, a prática do dízimo. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Logo, Jesus não combateu o dízimo, Jesus ratificou, confirmou a prática do dízimo no Novo Testamento. Se é verdade que não mais praticamos a circuncisão, porque era anterior da lei, fez parte da lei, não é verdade que o dízimo sendo anterior à lei, estando na lei, agora não existe mais. Não é verdade. Outro argumento que se usa: o dízimo era para sustento dos sacerdotes e dos levitas. Hoje não tem mais sacerdotes e levitas, logo
nós estamos isentos de entregar o dízimo. É verdade que hoje nós não temos mais sacerdotes e levitas no mesmo aspecto que tínhamos lá. Porque quem eram os sacerdotes e os levitas? Uma tribo. Hoje, quem são os sacerdotes? Todos nós. Somos raça eleita, sacerdócio real. Porém, quando você vai para a Escritura, o mesmo sistema de contribuição para os sacerdotes e levitas, que eram os dízimos e as ofertas, o apóstolo Paulo referenda o mesmo modelo para os obreiros agora do Novo Testamento. Se não, vejamos. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9. Olha aí o que ele está escrevendo sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 7 até o versículo 15, ele faz a seguinte argumentação: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Olha como ele está retomando a lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo por não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Se você notou, Paulo está pegando aqui exatamente a maneira como se sustentavam os sacerdotes na lei, para dizer que esse mesmo modelo é praticado e deve ser usado como referencial para sustentar os obreiros no Novo Testamento. Então, nós não temos mais sacerdotes, até porque Abraão pagou dízimo a quem? Melquisedeque. Jesus é sacerdote de que ordem? Da ordem dos levitas? Não. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, pagamos o dízimo a quem? Aquele que testifica que vive. Jesus Cristo, Hebreus 7:8. Então notem vocês que o Novo Testamento não é contra, ao contrário, o Novo Testamento referenda e ratifica e fortalece a tese do dízimo. Outro argumento que as pessoas usam para contrariar o dízimo: eu não sou dizimista, dizem o seguinte: é porque o dízimo era para o sustento do templo, e hoje nós somos o templo. Ok, é verdade que o dízimo era para sustento do templo. Por isso, não entregar o dízimo, Neemias 13 diz que é desamparar a casa de Deus. E aí você lembra Joel, o livro de Ageu, que quando o povo retornou do cativeiro,
eles começaram a construir o templo, depois houve um embargo legal lá por parte de oposição, e eles pararam a construção do templo no meio do caminho, e começaram a construir casas para eles, apaineladas, casas chiques, casa bonita, e a casa de Deus ficou desamparada. Aí Ageu entra no negócio, dizer que eles estavam fazendo errado. E ele diz o seguinte: se você não é fiel a Deus, devolvendo a Deus o dízimo, e desamparando a casa de Deus, entra um princípio aí. Você é como receber um salário e botar num saco furado. O que você deixa de entregar, que é de Deus, querendo reter indevidamente para você, é a mesma coisa de botar num saco furado. Vai vazar. Vai vazar. Ele disse: se você também trouxer sobra para Deus, Deus vai só para isso, porque Deus não é Deus de resto. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícias. Agora veja mais, o dízimo não era só para o templo, nem só para os sacerdotes e levitas, não. Para quem mais era o dízimo no Velho Testamento? Para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Então, se lá na antiga aliança, que era uma ênfase centrípeta, para dentro, quanto mais o dízimo é necessário hoje, quando a igreja vive uma realidade centrífuga para fora. Não só para construir templos, para sustentar missionários, não só na pátria, mas além fronteiras, e também para assistir os necessitados. O princípio permanece. Então, uma crítica não faz sentido. Outra crítica que as pessoas fazem: eu não sou dizimista, porque não entregar o dízimo, segundo Malaquias 3, acarreta em maldição. Vós, a nação toda, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Mas Jesus já levou a minha maldição sobre a cruz, então essa pregação aí é inócua hoje. Se Jesus já levou a minha maldição sobre a cruz, eu não estou mais debaixo de maldição, não sendo dizimista. É verdade que Jesus levou a nossa maldição sobre a cruz, é verdade. É verdade. É verdade que quem está em Cristo não está debaixo dessa maldição condenatória. Mas também é verdade que quando um crente peca, seja por ignorância, seja por rebeldia, ele está sujeito às consequências do seu pecado. E mais, o pecado de um crente é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado de um incrédulo. Porque o crente peca contra o conhecimento, o crente combate o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E quando um crente peca, isso é um escândalo no céu e um escândalo na terra. Logo, essa crítica aqui também não tem fundamentação. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu preciso entender é o seguinte: em vez de eu ficar arranjando desculpas para reter o que é de Deus, eu deveria criar motivos para ser generoso com o que é de Deus. Eu li um livro, estava comentando com os pastores hoje no café, ontem no jantar, né? Nós conversávamos sobre isso, que me abençoou muito. Esse livro, ele trata sobre generosidade. Ele não está traduzido em português ainda. E o autor começa o livro dando uma dica muito legal. Ele diz o seguinte: vá no supermercado, compre um jarro bem bonito de vidro. Se você for chique, compre de cristal. Bote na sua sala. Para todo dia você passar e olhar essa jarra. Só uma coisa, você não vai botar flor na jarra, você vai botar terra. Terra. Todo dia você passa e olha para a jarra, para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo,
Para onde você vai? Você vai para o pó. Então, quem é você? Apenas um traço entre pó e pó. Baixa a bola. Baixa a bola. Pergunta: do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também nada, porque você não tem caminhão de mudança inteiro, nem gaveta em caixão. Então você também não tem nada. Porque tudo que está nas suas mãos é de Deus. Você é mordomo de Deus. E diz Paulo em 1 Coríntios 4:2 que o que Deus requer dos dispenseiros ou dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Se o dono é generoso e você é mordomo do dono, a única maneira de você ser fiel ao dono é sendo generoso com o que é do dono. O maior problema que as pessoas têm em serem dizimistas e generosos ofertantes é a síndrome de dono. Porque se eu acho que eu sou dono, eu quero para mim, para o meu deleite, para o meu prazer, para o meu conforto. Mas se eu entendo que eu não sou dono, e que o dono que me constituiu como mordomo dos seus bens é generoso, a única maneira de eu ser fiel ao dono é ser generoso com o que é dele. Quando você encontrar uma pessoa tentando dar desculpas para não ser generoso, é porque o coração dela ainda está prisioneira do dinheiro. E o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Que desculpas as pessoas estão dando? Outra desculpa: eu não sou dizimista, porque a contribuição do dízimo, ou a contribuição no Novo Testamento, melhor dizendo, deve ser voluntária e não imposta. Não foi assim que Paulo ensinou? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Está aí o Novo Testamento ensinando. Mas pegar esse texto de 2 Coríntios 9:7 e aplicar para o dízimo é ferir a hermenêutica sagrada. Porque Paulo não está tratando de dízimo. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9, Paulo está tratando de uma coleta especial, de uma oferta especial, que ele está levantando para enviar para as igrejas, para os crentes pobres da Judéia. Isso não é dízimo. É a mesma coisa, por exemplo, de a 8ª igreja chegar o pastor aqui na frente e dizer: meus irmãos, nós temos uma cidade aqui no estado de Minas Gerais que está passando um momento difícil. Os crentes lá teve uma enchente, a casa caiu e os irmãos estão sem casa para morar, sem comida, é uma tragédia. Então nós vamos fazer um levantamento de oferta para enviar para aqueles irmãos. Aí é correto e legítimo o pastor dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Porque você já viu, e eu também, alguém chegar assim: agora eu quero que vocês entreguem o trízimo. Bom, mas quem me deu autoridade para mudar o que Deus estabeleceu? Outros dizem: não, a nossa igreja está fazendo um desconto, fazendo uma liquidação, uma promoção. Agora todo mundo pode acertar o dízimo, vamos fazer o dízimo 5%. Eu não tenho essa autoridade de mudar a palavra de Deus. Eu não tenho essa autoridade. Então, preste atenção nisso. Cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração. Mas eu não estou propondo nada, eu não vou contribuir com nada. Os irmãos, eu não estou feliz, não estou com alegria, então eu não vou contribuir. E eu pergunto a você: você faz uma dívida no banco de R$5.000. Aí você chega para o gerente e diz: olha, gerente, eu não estou propondo no meu coração pagar essa dívida, então eu não vou pagar.
Você chega para o eu não estou muito alegre, não, então como não estou com alegria para pagar, eu não vou pagar. Dívida você paga alegre ou triste, varão, com raiva ou feliz. É dívida. Dívida. Eu não dou dízimo, eu entrego dízimo. Eu dou o que é meu. É por isso que Malaquias diz que roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais, vós a nação toda. E a palavra roubar lá não é roubar de batedor de carteira, não. É de assaltante. É de botar o 38 na cara do cidadão. Me dá o que você tem. À força. Afrontosamente. O crente que não entrega o dízimo, ele está afrontando a Deus, assaltando a Deus, apropriando-se indebitamente daquilo que não é dele. Outra pessoa chega e diz o seguinte: bom, eu não sou dizimista, porque o dízimo tem sido usado para construir templos, e Jesus nunca mandou construir templos. Aí você chega à seguinte conclusão: primeiro, é claro que Jesus não mandou construir templos, e nem você encontra essa ordem no Novo Testamento, até porque não havia licença da parte do Império Romano para fazer isso. Quando o embargo legal acabou, a igreja cristã começou a construir templos. Mas esse argumento é fajuto, porque crente se reúne, não? Vai reunir aonde? Debaixo da ponte? Se você não vai reunir debaixo da ponte, você vai ter que alugar um espaço. Não tem que pagar. Ou você vai construir templo. Então o princípio permanece. É para o sustento da casa de Deus. É para sustentar missionário. É para enviar missionário. É para socorrer os pobres. É para pagar os obreiros que vivem da palavra. Aliás, se você ler 1 Coríntios 9, como nós lemos parte, Paulo abriu mão do salário. Lembra disso que ele abriu mão? Para não criar problema. Abriu mão em que igreja mesmo? Igreja de Corinto. Por quê? Corinto era o quê? Uma igreja mão de vaca. Pão dura. Só que quando Paulo saiu da igreja, foi para Éfeso, ele manda uma carta para a igreja de Corinto. Sabe o que ele faz naquela carta? Puxa a orelha da igreja. Por que ele puxa a orelha da igreja? Porque a igreja não tinha pagado para ele o quê? O seu salário. Então preste atenção nesse particular aqui. Olha aí, 2 Coríntios 11. Vamos ver o que Paulo diz para a igreja. Se eu fosse membro da igreja de Corinto, ficava com vergonha. Olha aqui, capítulo 11, versos 8 e 9. Olha o que ele vai dizer para a igreja: despojei outras igrejas, e recebendo o salário para vos poder servir. Que é isso, Paulo? Você era nosso pastor, e outra igreja que pagou seu salário para ser nosso pastor? Eu falei, é verdade, vocês não me pagaram. Versículo 9: e estando entre vós ao passar privações. Paulo, você era nosso pastor e passou privações? Passei, deu vontade de ir no McDonald's, não tinha dinheiro para comprar um lanche. Vocês não pagaram meu salário? Passei privações sim, enquanto era pastor de vocês. Mas não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Os irmãos da Macedônia eram ricos ou pobres? Pobres. Que isso, Paulo? Quer dizer que os irmãos pobres da Macedônia é que vieram aqui em Corinto, quando você era nosso pastor, para suprir suas necessidades? É verdade, vocês não pagaram meu salário. Olha isso. Agora, olha o tiro de misericórdia que ele dá nessa igreja, no capítulo 12, verso 13. Ele diz assim para a igreja de Corinto: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Sabe o que ele está dizendo? É uma vergonha. Sabe, igreja de Corinto, vocês foram inferiores a todas as demais igrejas, num quesito:
vocês não pagaram o meu salário. Perdoe-me essa injustiça, eu devia ter cobrado de vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Que o obreiro tem o quê? Direito de receber da igreja que ele é pastor o seu digno sustento, seu digno salário. Não se ata a boca do boi que debulha. E Deus não está preocupado com o boi, diz Paulo. Deus está preocupado com os seus servos. Dois extremos nós não podemos ter. Nós não podemos ser pastor por causa de dinheiro. Você conhece aquele tipo de pastor que chega na igreja, louvado seja o Senhor, Deus me mandou para cá, e eu tive assim muita alegria, porque Deus me orientou para vir para cá. 2 meses depois já recebe um convite com duplo salário, uma igreja maior. Diz: meus irmãos, o Espírito Santo está me conduzindo para uma nova direção. Nossa motivação não é dinheiro, mas a igreja não pode reter daquele que trabalha aquilo que é digno dele receber. Outra pessoa diz: eu não sou dizimista. Sabe por quê? Eu não sou dizimista porque o dízimo era o imposto do Estado teocrático, e hoje nós pagamos imposto de renda. Eu já vi pastorzão falar isso. Irmãos, é uma bobagem isso. Eu pergunto a vocês: quando acabou o regime teocrático lá do período dos juízes, e Samuel unge Saul como rei, passando da teocracia para a monarquia, eu pergunto a vocês: o povo foi dispensado de entregar o dízimo porque começou a pagar imposto? Sim ou não? Claro que não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Aliás, isso fica claro na palavra de Jesus em Mateus 22: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você tem compromisso com o Estado, você tem compromisso com Deus. Você paga imposto e você devolve dízimo. Outra pessoa diz: eu não sou dizimista. Sabe por quê? A igreja devia se fazer o seguinte: o que seria correto, dizem esses críticos? Você faz um orçamento. A igreja tem 500 membros. Quais são os nossos projetos para esse ano? Vamos construir um templo, vamos comprar um terreno, vamos mandar 2 seminaristas para o seminário, vamos enviar 3 missionários para o estrangeiro. Quanto custa isso? X. Então vamos fazer agora uma cotização entre os membros para suprir essa necessidade. Resolvido o problema. Mas eu pergunto: é assim que Deus ensina? Nós somos um condomínio agora? Temos cota? Não, eu não posso mudar o que Deus estabeleceu. Eu não tenho autoridade nem para acrescentar e nem para tirar. Isso pode ser pragmático, isso pode ser funcional, mas não é bíblico. Até porque, irmão, sabe quem tem mais dificuldade de entregar dízimo? Não são os pobres, são os ricos. O cara que recebe 100 prata por mês, 100 mil reais por mês, ele tem uma dificuldade de entregar 10 mil. Eu falei: mas é muita grana. Aí o irmãozinho que recebe um salário mínimo, 900 e poucos reais, ele vai lá e entrega 90. Penso: não, eu não sou dizimista, não, eu sou ofertante. Ok. E eu gosto de lembrar do Jacó Silva, os mais de cabelinho branco que lembram do Jacó Silva. Jacó Silva diz o seguinte: antes de você dar um presente, favor pagar a dívida. Não dê um presente tentando com isso isentar-se da dívida. Bom, queridos, outro chega e diz assim: ah, pastor, eu não sou dizimista não. Sabe por causa de quê? Porque no Novo Testamento, não é igual no Velho Testamento, no Novo Testamento 100% é de Deus. Argumento assim muito espiritual. Mas a resposta que você pode dar é o seguinte: mas no Velho Testamento também 100% era de Deus.
Quando que algum tempo da história deixou de ser isso? Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e sua plenitude. Sempre 100%, tudo foi de Deus. Mas quem usa esse argumento, agora tudo 100% é de Deus, e agora o nosso negócio é ofertar quando o coração tocar, pode perceber isso, essas pessoas, se você for contabilizar, não entregam 10%, dizendo que 100% é de Deus. Então isso é um argumento, é um invólucro de desculpas para encobrir uma mentira. Outro diz, não, eu não sou dizimista, não, pastor, porque não sobra. É verdade, não vai sobrar mesmo não. Porque se sobrar, Deus não é Deus de sobra. Lá no passado, a gente dava sobra para os cães. Hoje não. Hoje pet tem vida melhor que gente. Se gasta mais dinheiro com cachorro e gato hoje no Brasil que com criança. Mas a Bíblia diz, honra o Senhor com o quê? Com as primícias de toda a tua renda. Então é primícia, não é sobra. Dito isto, irmãos, eu gostaria de abrir o nosso parlamento aqui para perguntas. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, eu tenho muito prazer, porque as desculpas são muitas. E eu gostaria que você e eu aqui hoje pudesse pensar o seguinte: eu não quero ir além, não quero ficar aquém, mas nós precisamos ter resposta para os críticos. Nós precisamos ter resposta para os críticos. Nós temos que dar razão da esperança que é em nós. Nós precisamos fazer algo com consciência, fundamentado na Escritura. Deixa eu usar um outro argumento que é muito comum escutar por aí afora. Pastor, sabe por que eu não sou dizimista? A igreja não administra bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te deu uma ordem, entregar o dízimo. Mas Deus não constituiu você juiz do dízimo que você entregou. Se você está percebendo que a igreja que você está entregando o dízimo não está administrando bem, você tem duas atitudes a fazer. Primeira delas, procure o pastor da igreja. Seja claro sobre isso, pastor, sou membro dessa igreja, sou dizimista fiel. Eu acho que tem isso que está acontecendo que não tem fundamentação na palavra de Deus. Porque talvez a liderança precise ser alertada. Mas se você percebeu que você é membro da igreja, é um fiel dizimista, e esse dinheiro não é honestamente administrado, que está sendo desviado para a conta bancária de alguém, ou para o luxo de alguém, e não atendendo à demanda que a Escritura diz, você tem o compromisso de dizer, muito obrigado, eu estou indo para uma outra igreja que leve a palavra de Deus a sério. Tem hora que sair de uma igreja é uma necessidade. Você não sai de uma igreja porque teve um escândalo. O irmão de tal cometeu um pecado grave. Se alguém cometeu um pecado grave, se trata à luz da Escritura, na disciplina bíblica. Mas eu não posso ficar num lugar onde a palavra de Deus não está sendo ensinada com fidelidade.